Tem uma pergunta que vem e vai, tá? Volta e meia aparece. Dessa vez veio aí pelo Guilherme, mas o Ronaldo também já tinha perguntado. E é sobre o tal do Gitflow. Escreve aí no chat depois quem já trabalhou com Gitflow. Pra gente discutir um pouquinho o assunto. Assim, ó. Eu, particularmente, eu já sou traumatizado o suficiente já, né, com Version Control System, com VCS, trabalhei um tempão com CVS, trabalhei com SVN. Realmente, quando eu comecei a trabalhar com o Git, eu realmente assim me impressionei com a forma como o problema foi resolvido, né, e com a elegância que o Linus Torvald e principalmente o Júnior Ramano trouxeram para o Git, né, como funciona bem. Eu cheguei a trabalhar com o Store Team, você inclusive locava arquivo, era um rolo danado. Pra ter uma ideia, você tinha um repositório central, essas ferramentas que eu falei, Store Team, Store Safe, CVS, SVN, todas são centralizadas, tá? Então, eu já trabalhei em equipes em que os desenvolvedores locavam os arquivos. Para você não ter tanto merge, tanto conflito na hora de fazer um merge, os desenvolvedores locavam os arquivos, às vezes ficavam dias com o tal do arquivo locado te impedindo, você não conseguia literalmente trabalhar, mexer no arquivo, porque tinha alguém que já tinha locado aquele arquivo. Então, assim, é um rolo danado, tá? Tinha até mensagenzinha, assim, ó, antes de sair da empresa, lembre de fechar, né, fechar lá como é que é o nome? O source safe, né? Justamente por causa disso, por causa dos locks, impedir backup, um monte de coisa. Então, assim, ó, o Gitflow é um modelo de branching, é um modelo de trabalho, né, que foi criado por um cara chamado, deve ser alemão, né, deve ser Vincent Drixen. Deve ser diferente a pronúncia, mas tudo bem. E que, de certa forma, acabou atraindo muita atenção. Óbvio que tem modelos parecidos. Você, assim, instintivamente, você até chega no modelo parecido, tá? Mas esse modelo, particularmente, ele é bem interessante, né? Mas o que eu acho legal é a gente entender que esse é um modelo legal para trabalhar com uma equipe um pouco maior, para trabalhar com um produto que está crescendo, que está escalando a produtividade, o desenvolvimento, e que precisa te dar a habilidade de fazer as construções das releases com mais liberdade, tá bom? Deixa eu fazer uma reflexão rápida aqui para a gente chegar lá no Gitflow, né? Então, assim, ó, você trabalha sozinho. Eu muitas vezes trabalho sozinho em alguns projetos. Então, assim, eu comito no master. Se eu trabalho sozinho, num contexto super limitado, super específico, ok, o cara comita no master não vai sentir grande dificuldade, já que as funcionalidades são bem pequenas, né? E isso aí funciona bem até que você se depara com a situação onde você tem que parar a funcionalidade que você está desenvolvendo e iniciar, às vezes, a correção de algum defeito que apareceu, ou mesmo abandonar essa funcionalidade e começar a desenvolver outra funcionalidade. Tá? É aí que você sente, né, que fica insuficiente essa ideia de trabalhar diretamente no master, comitando direto, né? E que você vê que a criação, inclusive o Git foi criado exatamente por isso, foi criado para que você tivesse um estímulo à criação de branches, porque fazer merge é muito fácil. E aí, você começa a trabalhar com o seguinte modelo, um branch por feature. Essa ideia de trabalhar com um branch por feature te dá várias habilidades, talvez, né? Uma delas é você criar outras branches para você poder. Eu nunca acho isso legal, tá? Eu acho legal. Você começou a funcionalidade, vai até o fim e entrega. Eu acho que tem muito desperdício nesse chaveamento de contexto. Mas, se acontecer, você tem a liberdade de fazer um checkout em outro branch, trabalhar, às vezes entregar, voltar para o que você está trabalhando. Então é muito importante que no Git você realmente não desenvolva direto no master, você desenvolva em cima de um branch, principalmente se você tiver que compartilhar esse código com algum colega teu de trabalho. Às vezes acontece de duas pessoas trabalharem no mesmo branch, né? Mas isso vai te ajudar, né? Porque você não vai misturar muito as coisas e em caso de emergência você não vai sair, quem já fez isso, né? Comentando um monte de linha para não aparecer no código de produção. Então, cuidado, comentem aí no chat se já fizeram isso antes. Então, assim, ó,
O mínimo que você tem que fazer no Git é realmente criar a branch da tua feature. Então, se você trabalhar nessa branch, você faz commits. Não commit assim, ó, atualizando, pontinho, 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 updated, tal, não sei o que, bom. Cara, commit deve ter um contexto, uma delimitação lógica. Né? Você deve commitar representando isso em incrementos claros. Senão vai chegar o dia que você vai querer fazer um revert de um commit, você não vai conseguir. Tudo bem? Então os commits têm que contar uma história consistente. Tá? Então muitas vezes tem gente que quer gerar estatística para o GitHub e se perde nessa ideia de commit. Tá? Mas tudo bem. Olha só. Aí, quando você começa a trabalhar em equipes um pouco maiores, e você vai. Hoje a gente trabalha dessa forma, tá? Porque a gente fez um negócio que foi o seguinte: a gente segmentou um produto de software muito grande em vários. Eu chamo de micro applications, tá? Como se fossem módulos dentro de um mesmo single sign-on. E isso faz com que a quantidade de desenvolvedores trabalhando na mesma base de código seja muito limitada. Você não vai ter nem 3 desenvolvedores trabalhando no mesmo código, no mesmo projeto, e isso facilita as coisas. Agora, se tiver, às vezes, 10, 15 desenvolvedores, vai ser insuficiente esse modelo feature master, tá? Então, o que eu recomendo? Olha só que legal. E aí a gente vai começando a se aproximar um pouquinho do Git Flow, né? Porque eu acho muito importante você fazer um processo de revisão de código baseado em pull request ou merge request, vai depender de se você usa GitLab, GitHub, Bitbucket, né? Então, pensa comigo, tá? Se você tem o master, tem as tuas features nos branches, e você aprova pull request e faz merge no master, ferrou, já está no master. Se você quiser botar alguma coisa em produção sem uma determinada feature, né? Ou se você detectar que após a integração ainda existem problemas, você vai ter uma certa dificuldade, né? Você vai ter que sair correndo para corrigir aquilo lá, você não vai conseguir botar em produção de uma forma mais seletiva. Então, a ideia de Git Flow, a ideia proposta, né, pelo Vincent, ela traz outras 2 branches. Então, além do master e além dos branches das tuas features, você tem mais 2, que é o develop e o release. Tudo bem? Então, pensa comigo. Develop é onde vai ficar esse código das funcionalidades das feature branches que já foram finalizadas. Né? Então, o branch develop ele vai começar a conter essas features que vão sendo terminadas, e em algum momento você pode dizer assim, ó, legal, develop está dessa forma aqui. Vamos começar uma release, tem gente que chama de release candidate, ou seja, vamos começar um candidato a release. Vai lembrar que no Git, pessoal, uma branch é simplesmente um conjunto de 40 bytes, mais um enter, né, 41 bytes, que apontam para um commit específico. Tudo bem? Aí você decide, ó, cara, eu estou nesse ponto aqui do develop, eu vou, né, fazer merge com a release e vou taguear. Ó, vou trabalhar agora na versão 1.1. Legal. Tá lá na 1.1, aí você usa semantic versioning, 3 pontos, 2 pontos, 1 ponto, 0.01, 1.01, 243. Eu, depois de um certo tempo, abandonei semantic versioning, eu uso versão sequencial, mas não vamos entrar nessa história agora porque vai dar mais trabalho. E aí você fecha uma release no branch release e você começa a revisar, a testar, a verificar. Muitas vezes existem correções que têm que ser feitas nessa versão candidata, só que aí você está trabalhando nisso e o teu develop segue a vida. O teu desenvolvedor continua trabalhando nas branches de feature, continua mergeando na branch develop, só que a tua release já está fechadinha. Né? Você já está trabalhando lá nas correções, e isso é legal para empresas que principalmente têm um ciclo de liberação mais longo. Né? Tem um ciclo de deploy, a gente faz 6, 7 deploys por dia, então para a gente esse ciclo aí fica meio pesado. Agora, para empresas que fazem ciclos de deploy mais longos, faz total sentido. E aí você vai corrigindo, você vai adaptando, você vai revisando, vai testando, até que você chega num ponto e, poxa, eu estou com a release estável, você bota o merge no master e bota em produção. Né? Então, esse tipo de dinâmica você vai conseguir usando esses 2 branches, o branch develop
que vai manter as funcionalidades finalizadas, e o branch release, que vai seletivamente, claro, fechar uma versão num determinado ponto do develop. Agora, e se existirem problemas em produção? Tá? Então o Git Flow ele também prega a ideia de um branch chamado hotfix, que é um branch onde você vai simplesmente fazer a correção e você não vai passar por develop, release para ir para master. Você vai do hotfix para o master e atualiza a produção, porque é uma coisa crítica, uma coisa urgente, que não tem tempo para você fazer todo esse processo de validação. Naturalmente, você vai ter que replicar, você vai ter que, obviamente, mergear essas alterações vindas de hotfix também para os outros branches, né? Para release, para develop, para todas as feature branches. Então, assim, ó, Git Flow, ele vai sim trazer um pouco de burocracia, um pouco de complexidade. Agora, você tem um CLI, você tem, depois entre no site, né? Tem vários sites que explicam bastante o conceito do Git Flow. Você pode usar um CLI onde você já tem alguns comandos pré-concebidos que vão facilitar bastante essa interação com essa montoeira de branch, tá bom? Agora, é interessante, é um processo mais formal, um processo que te dá mais flexibilidade e dinamicidade na hora de programar, na hora de montar as tuas releases. Eu particularmente acho que para empresas com equipes menores, softwares menores, onde você tem um fluxo de release muito rápido, você bota software em produção o tempo todo, eu acho tranquilo trabalhar com master e branch de feature, tá? E pull request. Agora, claro, às vezes você vive um pouco perigosamente, é legal também você ter, às vezes, esse processo intermediário de montagem de concepção de release para levar isso com um pouco mais de segurança, um pouco mais de firmeza, um pouco mais de certeza, apesar de que se você tem uma cobertura de teste abrangente, se você tem outras estratégias que possam validar se o software que está indo para a produção está realmente estável, eu acho que isso pode ser suficiente em muitos cenários, tá bom? Então, essa é a ideia um pouco do Git Branch, do Git Flow, e existe um outro branch chamado Support, mas ele está em fase experimental. Então, não dá para usar ainda. Tranquilo?